Em 1500, uma imponente frota portuguesa cortava o Oceano Atlântico em direção às Índias. Era uma das maiores expedições marítimas da época, formada por 13 navios e mais de 1000 homens a bordo. Seu objetivo? Expandir o comércio e fortalecer o domínio lusitano sobre as rotas das especiarias, seguindo os passos de Vasco da Gama. Mas, em meio à vastidão azul do mar, algo inesperado aconteceu. Em vez de seguir a costa da África, a frota fez um desvio para o oeste. Muitos estudiosos acreditam que esse desvio não foi um erro de navegação, mas sim uma manobra planejada. Afinal, Portugal tinha interesses bem claros nas terras do outro lado do oceano. No dia 22 de abril de 1500, após semanas navegando sem avistar terra firme, os marinheiros viram um monte ao longe. Era o Monte Pascoal, no litoral do que hoje é o estado da Bahia. 2 dias depois, em 24 de abril, a frota ancorava em uma enseada calma e segura. Era Porto Seguro. Imagine o que se passava na cabeça daqueles homens. Uma terra virgem, de vegetação exuberante, animais desconhecidos e habitantes com costumes tão diferentes. Era como se um novo mundo tivesse se revelado diante deles. E de fato, era. Pedro Álvares Cabral, o comandante da expedição, enviou grupos para explorar a costa e fazer contato com os nativos. Os relatos falam de uma recepção pacífica por parte dos povos indígenas. Presentes foram trocados e um marco simbólico aconteceu. A celebração de uma missa, conduzida por Frei Henrique de Coimbra, à beira-mar. Esse primeiro encontro entre europeus e indígenas foi marcado por curiosidade mútua. Os portugueses ficaram impressionados com a cultura e a liberdade dos povos que viviam ali. Já os nativos, curiosos, observavam os trajes, os objetos e os hábitos daqueles forasteiros barbudos e vestidos de forma tão incomum. A nova terra foi inicialmente chamada de Ilha de Vera Cruz, pois os portugueses ainda não tinham certeza se tratava de uma ilha ou de um continente. Mais tarde, passou a ser conhecida como Terra de Santa Cruz, em referência à religiosidade da coroa portuguesa. Por fim, o nome que permaneceu foi Brasil, em razão do pau-brasil, uma madeira avermelhada muito valorizada na Europa, que logo se tornaria a principal riqueza explorada da nova terra. Mas por que esse encontro aconteceu justamente naquele momento? A resposta pode estar no Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. Esse tratado dividia o mundo recém-descoberto em 2 partes, por um meridiano imaginário, a oeste para a Espanha, a leste para Portugal. Ao tocar terras a oeste, Cabral garantia que aquela porção do Novo Mundo ficasse sob domínio português. Portanto, muitos historiadores defendem que Cabral não descobriu o Brasil por acaso. Na verdade, ele pode ter sido enviado com instruções sigilosas para explorar essas terras antes que os espanhóis o fizessem. Uma jogada política e estratégica que mudaria para sempre o destino do território e de seus povos. Vale lembrar, o termo descobrimento é controverso. Afinal, o Brasil já era habitado por milhões de indígenas de diversas etnias, culturas e línguas. Esses povos já conheciam profundamente a terra, os rios, as florestas e os ciclos da natureza. Para eles, o descobrimento significou o início de uma nova era, muitas vezes de conflito, imposição e resistência. Após alguns dias em terra firme, a frota portuguesa levantou âncora. Cabral deixou 2 degredados, homens condenados pela justiça, para viver entre os indígenas e relatar suas experiências. Assim, Portugal dava os primeiros passos rumo à colonização. A expedição seguiu viagem rumo ao seu objetivo inicial, as Índias. Apesar da brevidade da parada, o impacto daquele momento foi profundo. Era o início da integração do território brasileiro ao mundo europeu e cristão, e o começo de um processo que duraria séculos. A colonização, a miscigenação,
os conflitos e a formação da identidade brasileira. Cabral retornaria a Portugal em 1501, mas nunca mais voltaria ao Brasil. Mesmo assim, seu nome está para sempre ligado ao início da história oficial do nosso país. Um marco que, para muitos, simboliza tanto o encontro de dois mundos quanto o início de profundas transformações. Com o tempo, Portugal reconheceu o imenso potencial do território. Enviou novas expedições, iniciou a exploração do pau-brasil e começou a estabelecer feitorias ao longo da costa. A história do Brasil colonial começava a ser escrita passo a passo, com navegações, tratados e muito interesse comercial. O contato entre europeus e indígenas se intensificaria nas décadas seguintes, muitas vezes com consequências trágicas. A chegada de doenças desconhecidas, a exploração da terra e a imposição cultural moldariam o futuro do território de forma irreversível. Mesmo assim, resistências indígenas continuariam por séculos. Povos como os Tupinambás, os Tamoios e os Guaranis travariam lutas heróicas para proteger suas terras e modos de vida. Essa resistência é parte fundamental da nossa história e deve sempre ser lembrada. A chegada de Cabral é, portanto, um dos episódios mais simbólicos da formação do Brasil. Um momento que uniu, pela primeira vez, o velho mundo europeu e o novo mundo ameríndio em uma mesma narrativa. Um ponto de partida para compreendermos quem somos, de onde viemos e por que nossa história é tão complexa e rica. Hoje, mais de 500 anos depois, o Monte Pascoal ainda está lá, silencioso, imponente, testemunha de um dos momentos mais marcantes da nossa história. E o Brasil continua sua jornada, entre memórias, desafios e esperanças. No próximo episódio da nossa viagem, vamos entender como Portugal construiu um império marítimo que se estendia por 3 continentes. Uma rede de comércio, poder e fé que transformou o mundo conhecido. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Uma Viagem pelas Raízes Oficial. Deixe nos comentários. Você acredita que Cabral sabia exatamente o que ia encontrar? Ou foi mesmo obra do acaso?